Nossa, fraco demais. Nossa, devagar. Segunda-feira eu sei. Boa noite, família. Agora melhorou. Eu me chamo Paulo Vinícius. Alguém aqui nunca me viu pregar, gritar na orelha do povo por aí? Tem algumas pessoas. Me chamo Paulo Vinícius. Hoje sou membro consagrado da comunidade Colo de Deus. Quem conhece a Colo de Deus aqui? A comunidade que está aí já, pela graça de Deus e não por mérito, crescendo, se espalhando pelo Brasil na evangelização. E hoje o Senhor me dá a graça de conduzir o povo dessa missão, dessa frente de missão, da Missão Bauru. Hoje nós somos em quase 120 membros espalhados aqui na frente de missão. E o nosso principal trabalho é dentro das casas, são nas células, onde o Senhor nos chama a estar, sentados à mesa, partilhando da vida uns dos outros, encontrando com Ele na pessoa dos nossos irmãos que às vezes pensam que não tem nada a oferecer, né? E às vezes nós mesmos pensamos que não temos nada a oferecer. Mas na mesa o Senhor coloca todos nós como iguais diante de quem Ele é. E é muito bonito encontrar com a verdade de Deus dentro das casas, sob as mesas, partilhando, né? E estou muito feliz de estar aqui essa noite pregando para vocês. Como o Vitor dizia, né? Ele estava lá no primeiro dia, quando o Senhor me encontrou. E eu acho que é por isso que eu não desisti, cara. Porque desde o primeiro dia, quando Ele me chamou, desde o primeiro dia, quando eu encontrei com Ele, eu senti o cheiro dEle, eu ouvi pela primeira vez a voz desse cara falando comigo e dizendo que eu não era qualquer um, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu só não desisto porque eu sei que o que Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer um, a qualquer momento. Porque se aconteceu comigo, pode acontecer com você, que veio hoje talvez aqui no grupo de oração pensando que fosse só mais um grupo de oração. Mas nenhum dia na presença de Deus é dispensado, porque Ele te chamou. E hoje é o dia que Ele vai mudar a tua vida de uma vez por todas. Amém ou não? Você consegue acreditar nisso? Sim ou não? Abre a sua Bíblia comigo, se você trouxe, no livro de Josué. Fica depois de Deuteronômio. Ficou fácil agora, né? Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômios, Josué. Josué, capítulo 1. Enquanto você procura, reza comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meu Deus, parece que é a primeira vez que eu estou pregando, cara. Faz tempo que eu não prego. Na missão que eu estou agora, liderando a frente de Missão Bauru, eu não estou saindo mais muito em missão. Então já vai fazer quase 2 meses que eu não prego. Eu estou parecendo que é a primeira vez, Vitor. Meu Deus do céu, com o coração disparado aqui. Encontrou aí o livro de Josué, capítulo 1? Vai dizer o seguinte para nós, ó. Capítulo 1, vou começar do versículo 1 aqui, ó. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus, e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Seja firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que eu jurei aos teus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e seja corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas feliz, tu e todos os teus empreendimentos. Palavras do Senhor. Fala comigo, Josué. Cara, antes de falar para você a respeito de quem é Josué, eu comecei a estudar ontem à noite. Ontem eu tive uma reunião fora de Bauru, fiquei fora o dia todo, cheguei tarde, e o Senhor me incomodava a relembrar essa leitura.
a relembrar quem era Josué, por que Josué estava lá, e eu comecei a voltar nos livros, né, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia ali, e comecei a reler todas as passagens da Escritura que diziam a respeito desse homem, quando é que ele encontrou com Moisés, e eu não conseguia chegar numa conclusão, fui ficando perdido, fui ficando confuso, falei, meu Deus, me leva, Senhor, aonde o Senhor quer que essa palavra da noite de hoje, da noite de amanhã, aonde essa palavra deve nos levar, me dê a direção. E o Senhor me falava assim, volta lá em Moisés. E aí eu entendi que para falar para você a respeito de quem é Josué, eu preciso dizer antes a você quem foi esse homem chamado Moisés. Fala comigo, Moisés. E eu estou agora no livro do Êxodo, capítulo 2, onde nasce um menino. O povo de Deus, o povo de Israel estava exilado. Eles estavam presos no Egito, todos abandonados no Egito, levados à escravidão. Muitos deles ainda perderam a esperança de sobreviver e vendo o faraó, que o povo estava se multiplicando, aquele povo esquisito que estava sendo levado e mantido como refém, prisioneiro e escravo, estava se multiplicando. Ele deu uma ordem: todo filho homem que nascer, mate, jogue no rio. E o rio tinha muitos crocodilos naquela época. Então, os filhos homens que nascessem de mulheres hebreias eram condenados à morte, porque o faraó tinha medo daquele povo começar a se multiplicar demais, sabe? Então, para controlar, todos os meninos que nascessem eram mortos. Mas um dia nasceu um menino que a sua mãe, quando olha para ele depois do nascimento, no livro do Êxodo, capítulo 2, vai dizer que ela olha para ele e vê como um menino diferente. Ela olha para aquele bebê, olha para aquela criança e parece que é diferente. Vai dizer que ele era mais bonito do que o normal, mais vistoso que o normal. E ela não consegue matar aquela criança, não consegue entregar aquela criança à morte. E ela esconde aquela criança. E um determinado dia ela pega esse menino, coloca dentro de uma cesta e coloca às margens do rio. Ele tinha uma irmã, esse menino. E essa irmã fica de longe para ver o que estava acontecendo, né? A mãe deixou o menino lá no rio e abandonou. E de repente a filha do faraó desce no rio para se banhar. E ela encontra com esse menino. Ela olha no cesto, um menino, ela reconhece que é o filho de uma hebreia. Ela fica com pena daquele menino, não leva ele à morte. E imediatamente a sua irmã, Miriam, encontra com ela e fala: "Oh, minha querida, tá tudo bem? Você encontrou uma criança, olha. Será que não é melhor eu encontrar entre os hebreus uma mulher que possa amamentar esse menino?" Ela pega o seu irmão e devolve a mãe dele. A mãe desse menino se chamava Joquebede e o nome do menino era Moisés. Fala comigo, Moisés. Quando Moisés adquire uma certa idade, ele tem que ser devolvido, porque ele não era oficialmente filho de Joquebede, mas era filho da filha do faraó, porque ela o encontrou. Então, em uma certa idade, depois de já parar de se alimentar com a mãe, ele é levado ao palácio, e esse menino, Moisés, é tratado como rei, ele é tratado como príncipe do palácio. Só que dentro do coração daquele menino existia uma marca que era impossível de ser removida, a marca de filho de Deus, a marca de povo de Deus, e ele nunca se esqueceu dessa marca que carregava. E durante 40 anos ele passa a vida dentro do palácio, sendo um príncipe do Egito, prometido para assumir um trono, mas a marca indelével na alma desse menino seria impossível com que ele esquecesse quem ele era. E um dia ele olha lá para baixo no reino e tem uma briga acontecendo. Fala comigo, uma briga. A briga está acontecendo e ele percebe que é um egípcio e um hebreu. Ele desce e você acha que ele vai defender quem? O egípcio ou o hebreu? Moisés mata o egípcio e esconde ele na areia para defender o hebreu. Eu acredito que dentro do coração dele ele não queria ter matado aquele cara, mas seria impossível negar a marca que ele tinha dentro do coração, a ponto de negar o seu povo para continuar assumindo o palácio durante 40 anos. Aquele menino vive dentro do palácio como o prometido para a herança do Egito, mas ele sabia que a herança que ele carregava no coração não era essa herança, era a herança de ser filho de Deus. Percebendo que esconder aquele egípcio na areia não seria uma boa opção,
ele descobre que o faraó agora está o perseguindo. Aquele que acolheu dentro do palácio procura Moisés para matá-lo. E ele foge do Egito. Moisés foge. Ele vai para uma terra chamada Madiã. Fala comigo, Madiã. Lá ele chega num poço, de repente, naquele poço, tem algumas mulheres alimentando, dando de beber aos animais, ele percebe que elas estão tendo ali alguma dificuldade. E aí ele se oferece em ajuda, ele começa a ajudar a dar água ali para os animais. E as meninas que estavam lá, as mulheres que estavam ali no poço, chegam antes em casa. E aí o pai dessas mulheres pergunta: mas vocês chegaram cedo? Foi tão rápido assim? É que nós encontramos um egípcio no poço e ele ajudou a gente a dar de beber para os animais, então por isso o trabalho foi mais rápido. Chama esse homem aqui. Ele é levado para lá. Esse homem dá a filha dele em casamento a Moisés. Moisés está com 40 anos agora, ele já não está mais no Egito. Ele já viveu aparentemente tudo que deveria viver ali no Egito, então ele agora está em Madiã, consegue uma esposa e está vivendo a vida na boa, tranquilo. Um dia, ele percebe que dos 40 anos de idade até os 80 anos, ele continua em Madiã. Moisés fica naquele lugar e eu, cara, de verdade, eu não sei você, mas se eu passar 40 anos no mesmo lugar, eu vou acabar duvidando muito que alguma novidade pode acontecer, sim ou não? Já vivi 40 anos lá no Egito, já vivi agora 40 anos aqui em Madiã, minha vida acabou. Um dia, eu estou no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 16. Ele está num campo, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. As ovelhas nem dele eram. Então imagina como está a cabeça de Moisés nesse momento. Ele está lá cuidando das ovelhinhas. Cara, vamos falar a verdade? Que tédio, né? Que vida esquisita. O cara era prometido príncipe do Egito, de repente ele está lá cuidando das ovelhas que nem dele é. Se fosse eu, e sua palavra não diz, pura interpretação minha, mas imagino eu no meu coração impuro e pequeno, que Moisés estava lá assim, ó, vai cara, eu perdi o Egito, cara. Eu era hebreu. Eu não tenho o meu povo. Eu não tenho o Egito. Eu não tenho nada. Eu estou aqui já faz 80 anos. Eu não tenho nenhum rebanho, porque eu estou cuidando do rebanho do meu sogro. Eu não tenho nada na minha vida tem que acabar, cara. E é isso, minha vida é isso. Então eu imagino que no coração de Moisés existia ali uma certa conformidade por aquilo que ele viveu por 40 anos. Como se Deus não pudesse fazer mais nada. Mas dentro da alma daquele homem existia uma marca que não podia ser retirada. Um sangue puro, hebreu. Um sangue de quem carrega uma promessa, de que não foi esquecido. Um sangue de um povo a qual Deus escolheu para chamar de seu. E hoje estava sofrendo no Egito. Presta atenção, quando Moisés nasce, o povo já está sofrendo no Egito. Antes mesmo de você imaginar o que Deus pode fazer, Ele já está trabalhando hoje em seu favor. Assim como fez com Moisés. Naquele campo, naquele dia, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, ele olha para o lado e vê uma sarça em chamas. A sarça pega fogo, mas não se consome. A sarça, ela queimava naturalmente mesmo. Às vezes, a região era muito quente, a sarça queimava e era um fogo muito rápido. Mas ele olha e aquela sarça não se consome. A palavra de Deus vai dizer, e agora eu estou no livro do Êxodo, capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer que ele chega perto daquele fogo, daquela sarça, que não se consome. Ele olha, cara, e sente curiosidade. Quando ele está chegando perto daquela sarça, que pega fogo e não se consome, uma voz de dentro daquele fogo fala para ele: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que está é santo. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e eu estou aqui, Moisés. Ele, percebendo que era a voz de Deus que falava com ele, cobre o rosto, com medo da face de Deus, com medo da morte,
Porque olhar para a face do Senhor naquele tempo era uma condenação à morte. Ele cobre, ele tira as sandálias dos pés, ele se prostra com o rosto por terra. Mas o Senhor fala: levanta, Moisés, não é por você, mas eu ouvi o clamor do meu povo. Levanta, vai para onde eu te mandar. Sai daí agora, larga esses cabritos, esses carneiros, essas ovelhas que você está cuidando, larga tudo. Eu vou te mandar para onde eu quiser. Mas peraí, cara! Também não é assim não, eu estou aqui prostrado com o rosto por terra, estou aqui em desespero da alma, com medo de olhar para o teu rosto, mas quem sou eu? Um assassino que deixou o Egito e saiu fugido? Quem sou eu? Um gago que nem consegue falar direito? Quem sou eu? Manda outro no meu lugar, não dá. Eu não sou a pessoa que você está procurando, procura outro, vai, queima essa sarça em outro lugar. Moisés, vamos meu filho, está tudo bem. Mas quem é você? Quem é você? O que eu vou falar quando eu chegar lá naquele lugar? Presta atenção comigo aqui. Ele saiu do Egito condenado à morte, sim ou não? De repente, uma voz no meio de uma sarça ardente de um fogo fala para ele: volta para o Egito. A cabeça dele estava sendo procurada e dada prêmio naquele lugar, e nem falar ele sabia falar. Como que ele vai chegar lá e falar: ô meu faraó, querido amigo, vim buscar o povo do meu Deus, porque sabe, eu vi uma sarça lá no pasto de Jetro, e aí é assim, né? Então melhor você deixar o povo vir comigo, porque ele que falou, cara, não tem jeito. Como? Em que situação isso seria aceitável para mim e para você, meus irmãos? Como que eu e você íamos largar tudo, abandonar tudo, para voltar para o lugar de sofrimento, onde nós saímos de lá, prometidos de morte? E aí, deixa eu te falar, como é que eu tenho coragem de voltar hoje nos lugares aonde Deus me tirou para anunciar e pregar o Evangelho? Como é que você tem coragem de sair da depressão hoje e voltar a falar com depressivos que hoje estão sofrendo, pensando em suicídio? Como é que você hoje se livra do câncer e tem coragem de voltar lá para anunciar que o Senhor é o Deus do câncer? Como é que você tem coragem de voltar para o lugar de sofrimento aonde Deus te tirou para anunciar que Ele é Deus e libertar outras pessoas daquele lugar? Eu não sei se você está entendendo, mas eu não estou falando de Moisés. Eu estou falando de você, bênção. Eu estou falando de você. Porque o povo não é de Josué. O povo não é de Moisés. O povo é de Deus. O povo é de Deus. O povo é de Deus. Quando ele encara aquela sarça, e a voz de Deus fala no meio daquele lugar, e a voz de Deus, a palavra vai dizer que a voz de Deus é como um trovão. Aquele dia, quando o Vitor estava lá e eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus, eu achei que eu fosse ser padre. Eu falei para a Camila estava comigo, hoje minha esposa. Eu falei para Camila, eu sinto muito, mas vou deixar você na sua casa e eu vou ter que ser padre, porque eu ouvi a voz de Deus. E para mim é isso, ou padre ou nada. Eu nem sabia para onde eu tinha que ir, eu não sabia que existia a necessidade de sacramento, eu não sabia de nada. Meus irmãos, eu não sabia o que era viver uma vida de santidade, mas eu escutei a voz daquele homem. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Moisés imediatamente larga tudo e volta para o Egito. Ele vai para o Egito em busca do povo que não é dele, mas um povo que é de Deus. Agora eu estou no livro do Êxodo, capítulo 17. No capítulo 17, toda a história você já conhece. Você sabe que Moisés chegou lá no Egito, sim ou não? Você sabe que ele resgatou o povo do Egito, sim ou não? Você sabe que ele bate o cajado, o mar abre e o povo passa a pé enxuto e os cavaleiros do exército do faraó passam atrás, mas o mar se fecha sobre eles. Você sabe, sim ou não? Você sabe também que agora o povo está caminhando no deserto, sim ou não? No deserto. Mais 40 anos. Você acha que a tua vida acabou, meu filho? Hoje o Senhor está te alcançando para começar tudo de novo. Tudo de novo. Mas Jesus, eu já construí tanto, cara, com você. Mas eu já dei tudo que o Senhor queria, não sei mais o que eu posso dar. Ele está falando, vamos. Resmunga não, meu filho, vamos. Levanta que até aqui fizemos muito pouco ou quase nada. Ainda existe um povo com sede da minha presença e você vai lá. Livro do Êxodo, capítulo 17.
eles chegam diante de um exército e agora eles precisam batalhar. É a primeira vez na Sagrada Escritura que nós vamos ver o nome Josué. Repete comigo, Josué. No livro do Êxodo, capítulo 17, diante dessa guerra contra os amalequitas, Moisés chama Josué, fala aqui, Josué, vem cá. Você estava lá no deserto, você estava lá no Egito, eu sei que as coisas não estavam fáceis lá, mas vai piorar um pouquinho, porque nós estamos caminhando no deserto. Então, vamos embora. Você vai ser o líder desse exército. Josué desce a planície para batalhar. Moisés sobe o monte. Sobe junto do seu irmão, chamado Arão. Fala comigo, Arão. Olha que nome bonito para pôr em filho, né? Arão e Ur. H-U-R. Olha que nome lindo, né? Se for menino próximo, vai chamar Ur. Ur Ferreira. Olha que beleza. Enquanto aqueles homens mantêm o braço de Moisés erguido, o povo de Israel vence. Quando o braço de Moisés se cansa e abaixa, o povo de Israel começa a perder a guerra. E lá embaixo, guerreando, está Josué. Quando Josué retorna e finalmente o povo de Israel é vitorioso nessa batalha, é a primeira vez que Deus fala o nome de Josué e fala a Moisés. Moisés, avisa Josué que os amalequitas jamais vão ter força sobre o exército dele. E agora os olhos de Deus estão em Josué. Moisés ainda está vivo. Moisés ainda está vivo. E começa então agora um processo de formação, um processo de acompanhamento. E Josué começa a fazer tudo que Moisés faz. Josué começa a acompanhar Moisés em cada detalhe. Josué está com ele em tudo. A palavra vai dizer em vários capítulos, em vários livros a respeito dessa relação. Êxodo capítulo 24 vai dizer que quando Moisés subiu o monte, Josué ia com ele. Quando a tenda da presença, ou seja, a tenda onde estava a arca da aliança, a presença maior de Deus, as tábuas da lei, aquele lugar sagrado, Josué estava ao lado da tenda o tempo inteiro, montando guarda para aquela tenda. Josué estava presente em tudo, e presta atenção, Josué jamais quis o lugar de Moisés, mas estava com Moisés, dizendo a ele, Moisés, o que Deus te falar está falando para mim, aonde você for eu vou, porque eu sei que Deus fala com você. E se fala com você, fala comigo também. A ordem que Ele te dá, Ele dá a mim. Porque isso, assim, Deus nos constituiu. Jamais na Sagrada Escritura você vai ver Josué querendo o lugar que é de Moisés. Não vai achar. Não vai encontrar. Porque ele era fiel a tudo aquilo que Deus confiou a eles. E ele sabia que ele sendo fiel a Moisés, não era um povo de Moisés ou um povo de Josué que seria salvo, mas o povo de Deus, o povo de Deus. Agora eu estou no livro de Números, capítulo 20. Pela segunda vez na Sagrada Escritura, já caminhando há 40 anos no deserto. Falta água. Olha para quem está do seu lado, fala, faltou água. E aí, o povo reclamando, cara. A gente fala assim, né? Eu tenho que ter uma paciência de Jó. A gente não fala assim? Nossa, tem que ter uma paciência de Jó, porque Jó sofreu, tadinho, cara. Um monte de... Tinha bolha que ele coçava com uns cacos de telha, assim, né? A palavra diz, com cinzas e caco de telha. A mulher de Jó do lado, falou, renega esse teu Deus e morre. Ô, praga essa mulher, Deus amado. E tava lá e ninguém mais olhava para Jó. A gente fala, tem que ter uma paciência de Jó. Mas Moisés, eu vou falar para vocês. Moisés teve a paciência de uns 20 Jó. Porque caminhando há 40 anos no deserto, o povo falava assim, nossa, Moisés, só tem uns 2 dias que nós não comemos, né? Se fosse no Egito, pelo menos tinha cebola para nós comer lá. Deus mandava o maná. Moisés, quem aguenta comer esse pão sem gosto, cara? Pô, tanto tempo caminhando, aí a gente tenta guardar, o pão embolora, não só dura pro dia. Quem aguenta comer esse pão? Moisés vai lá e falou, Deus, o povo está cansado de comer maná, Senhor. Manda outra coisa, uma chuva de codornizes, carne para o povo comer. Acabou a água, Moisés. A água, pelo menos lá no Egito, era seca, mas tinha água de vez em quando. O Dai abastecia a caixa para nós lá toda semana. Lá, tinha água lá. Melhor seria ficar lá no Egito, então. Ô Senhor, eu estou no livro do Êxodo. A primeira vez que acaba a água, Moisés vai falar com Deus. E Deus fala assim, Moisés, você está no deserto. Fere a pedra com o cajado. A pedra vai jorrar água.
para dar água para o povo. Sim, Senhor. Ele volta com o cajado, bate na pedra e a pedra jorra água, sim ou não? Mas eu não estou no livro do Êxodo, eu estou no livro de Números, é a segunda vez que isso aqui acontece. O povo fala, já caminhando há 40 anos no deserto, o povo murmurento, reclamão, que é o povo de Israel. Moisés, aí ó, acabou a água de novo. Acho que Moisés já estava meio cansado. Ô Deus, acabou de novo a água, cara. E agora? É só bater com o cajado na pedra, eu sei que a pedra vai jorrar água. Ele fala, Moisés, procure uma pedra e fale a pedra e ela jorrará água. Moisés fala, tá bom. Ele volta, pega o cajado e bate não uma, mas 2 vezes na pedra. A pedra jorra água, mas Deus imediatamente recolhe Moisés e fala, Moisés, pela tua desobediência, eu não mandei você ferir a pedra, eu mandei você falar a pedra. Você feriu a pedra e por isso você não entrará na terra prometida, porque você não deu testemunho de mim diante do teu povo. Eu dei uma ordem e você fez a tua vontade, não a minha vontade. Por isso você não entrará na terra prometida. Meus irmãos, se fosse hoje, nós tudo tava na roça, né? Porque Deus fala assim, fala para aquele irmão que eu amo ele. Aí a gente vai lá e fala assim, ô meu irmão, Deus pediu para te falar que Ele te ama. Mas Ele falou que Ele te dará. E Deus está assim, não falei isso. Porque a gente quer mais aparecer do que fazer a vontade de Deus. A gente quer mais aparecer do que a vontade de Deus. Não é sobre isso. É tudo sobre a vontade que é dEle e não minha e tua. Às vezes Deus fala para você, sai desse bendito desse emprego que você está sofrendo, cara. Sai desse lugar, eu vou providenciar, a terra prometida está lá, vai lá. E você está ainda sofrendo nesse lugar, para com isso. Ou Deus fala para você, olha para aquele canto do mapa escuro, onde você ainda nunca pisou os seus pés, vai lá e pisa naquele lugar. Fala, meu Deus, mas aqui está tão gostoso. Por que eu vou fazer lá? Presta atenção, meus irmãos, tudo é sobre a vontade que é dele, não minha e tua. Pelo simples fato dele ter ferido e batido na pedra e não falado, Moisés não entra na terra prometida. E o que me choca é que Deus poderia ter rompido a aliança com Moisés, sim ou não? Ô Moisés, beleza, obrigado, mas a partir daqui toco eu, fechou? Ou já vou fazer o seguinte, já vou escolher outro? Você foi desobediente mesmo? Então já senta ali que nós vamos seguir aqui do meu jeito agora, vou fazer do meu jeito. Mas não é isso que acontece. Moisés continua na presença, continua ouvindo a voz de Deus, continua fazendo a voz de Deus. E gente, Deuteronômio, já no próximo livro, Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômios, antes do livro de Josué. Eu estou em Deuteronômio capítulo 34, é o capítulo que relata a morte de Moisés. Antes de morrer, Moisés fala assim, Senhor, deixa eu só passar o Jordão, mata eu depois do Jordão, deixa eu morrer depois do Jordão, porque eu quero só pisar na terra que o Senhor me prometeu. E Deus fala para ele, Moisés, fica quieto, vamos falar mais disso não. Ele pega Moisés, leva até um alto de uma planície e fala, olha a terra. Moisés vê e não pisa. Moisés olha a promessa que vai se cumprir e não pisa na terra. Antes de morrer, o que me deixa surpreso é que em Deuteronômio no capítulo 34, antes de morrer, Moisés fala para Josué, ei Josué, eu vou te lembrar de todas as promessas de Israel, vou te lembrar do lugar onde você saiu, vou te lembrar das vezes que você foi levado para o Egito, eu vou te lembrar de todas as maldições que você passou lá, todas as misérias, todos os sofrimentos, eu vou te lembrar, para que você não se esqueça quem Deus é, e agora é você que vai conduzir o povo. Ele estende as mãos num profundo ato de humildade e passa o cajado a Josué. A palavra de Deus vai dizer que depois de levar Moisés ao alto da planície, fazer ele contemplar a terra prometida, ver a terra prometida, a terra que ele não ia pisar, o Senhor o leva e esconde até onde foi enterrado o seu corpo, para que ninguém tenha o ímpeto de ir lá adorar o lugar onde Moisés estava. Esconde Moisés. E agora o povo está sozinho de novo. Agora o povo está com Josué. Fala comigo, Josué. Agora eu vou começar minha pregação, Vitor. Acho que eu tenho mais 10 minutos, 15. Tem? Vai me avisando aí, pelo amor de Deus. Agora nós estamos em Josué capítulo 1. Antes de morrer,
depois de dar a bênção a Josué, Moisés fala assim: ei Josué, seja forte e corajoso. E a primeira coisa que Deus fala a Josué: seja forte e corajoso. E Deus não fala apenas uma vez. No capítulo 1 do livro de Josué, a palavra vai dizer que Deus fala para ele 3 vezes: seja forte e corajoso. Como eu estive com Moisés, eu estou com você. Eu vou provar para o povo que eu estou com você. Então é o seguinte, chega na beira do Rio Jordão, nós vamos atravessar o rio. E era época de cheia. Deus não gosta de coisa fácil também, né? Abriu o mar. De repente, tá um rio, é só passar o rio? Não, é só passar o rio em época de cheia. E aí ele fala o seguinte: pede aos profetas e aos sacerdotes que venham à frente com a Arca da Aliança. Eles vão passar, o rio vai parar e o povo vai passar a pé enxuto pela segunda vez. E assim aconteceu. A Arca da Aliança começa a atravessar o Jordão e a Terra Prometida está do outro lado. A Arca da Aliança começa a passar, o rio para e eles ficam ali até que todo o povo de Israel passe. E o Senhor fala assim, para provar para o povo, Josué, que eu estou com você, pega um representante de cada uma das 12 tribos, fala para eles pegar pedras do fundo do Jordão, leva para o outro lado e empilha essas pedras para que todo mundo que passe ali reconheça: aqui passou o povo de Deus e Deus abriu de novo o Jordão. A história que tinha que Deus abriu o mar não é mentira, porque aqui estão as 12 pedras representando as 12 tribos empilhadas do fundo daquele rio que ninguém passava. E ele não deixa só essa marca, não. A palavra vai dizer que depois que eles passam levando as 12 pedras, Josué ainda empilha 12 pedras no fundo do Jordão, para que todo mundo que um dia encontrar aquelas pedras reconheça que foi por ali que o povo de Israel passou a pé enxuto. Ei, olha para quem está do seu lado e fala: você está pensando que Deus te abandonou? Olha para quem está do outro lado e fala: mas você é muito miserável, está achando que Deus te abandonou? Ei, já estou terminando. Deus preparou Moisés durante 80 anos, sim ou não? 40 anos sendo príncipe do Egito. 40 anos cuidando das ovelhas lá de Jetro, sogro dele. E agora começa a missão dele. Preparou Josué durante 40 anos na presença de Moisés. Preparou Josué. E agora eu e você estamos começando a entender que a missão nunca foi sobre Josué, ou sobre Moisés, ou sobre Abraão, Isaac, Jacó. Sobre os profetas, nunca foi sobre eles, mas foi sobre um povo. Foi sobre uma geração, foi sobre um povo que não tem como explicar como esse Deus ama esse povo. Às vezes, cara, que me irrita um pouco, confesso que às vezes é difícil controlar a ira. Quando alguém fala assim: nossa, mas o Deus do Antigo Testamento era cruel, né? Cara, eu lendo os 5 primeiros livros, é um livro de amor, eu choro. Que se Deus fosse tão ruim quanto as pessoas falam, Ele tinha abandonado o povo, tinha abandonado eu e você. Mas o próprio catecismo da Igreja Católica vai falar que nós não somos frutos do acaso. Nós somos frutos da vontade livre de Deus que quis que eu e você estivéssemos aqui, meus irmãos. Eu e você não somos frutos do acaso, não. Somos filhos de Deus, os mesmos filhos que não foram abandonados no Egito, os mesmos filhos que foram guardados, os mesmos filhos que foram chamados. Eu e você somos esse povo. Eu não sei se você está percebendo, cara, mas nós só estamos aqui porque Deus não nos esqueceu. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou de mãos vazias. O Senhor continua nos chamando, mas eu e você temos dificuldade, porque a gente olha para o Egito, para os sofrimentos, para as dificuldades, e a gente para, meus irmãos, não dá para parar, não dá para parar. Enquanto eu estava rezando, eu me lembrei da liturgia de ontem, na segunda leitura, Romanos 8, vai dizer a respeito disso, justamente disso, e isso me queimou meu coração. Romanos capítulo 8 vai dizer, São Paulo vai escrevendo aos Romanos, ele fala assim, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Presta atenção, quando São Paulo escreve isso, São Paulo, em outro momento, aos Filipenses, ele vai falar assim, cara, for para falar de certificado, de diploma na parede, for para falar de coisas do mundo, eu tenho tudo. Eu sou hebreu, filho de hebreu, eu estudei nas melhores universidades, eu fiz FATEC, eu fiz o que tem de melhor no mundo, mas diante de Deus eu considero tudo como
esterco. Eu considero tudo isso como porcaria, desde que eu ganhe a presença de Deus. Ei, meus irmãos, o que nós temos de mais rico não é o que nós carregamos, nem o que nós somos, é o que Deus constituiu para mim e para você. É o que Ele nos chamou a ser, e não o que eu acho que eu sou. Em Romanos 8, Paulo está escrevendo aos Romanos e ele fala que a criação anseia, a criação sofre em ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus. Espera ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Eu acho que quando Paulo escreveu isso, ele se lembrou de todas as vezes que ele estudou a história dos hebreus, a história do povo que é dele, que depois de encontrar Jesus, tudo passa a fazer sentido, tudo passa a clarear as coisas. Tudo passa a clarear. Paulo escreve isso lembrando disso que eu contei para vocês. Ele fala, cara, o povo de Deus estava esperando ansiosamente a manifestação de um filho para buscar eles no Egito. Eu vou escrever isso para os romanos. Romanos, a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus não sofrem com as angústias desse mundo, mas são impactados pela experiência que um dia viveram com Deus. A gente só tem ainda pessoas sofrendo, a gente ainda só tem pessoas em situações de desespero da alma, a gente ainda só tem pessoas agora, nesse minuto, dentro dos seus quartos, pensando em suicídio, porque eu e você ainda não abrimos a nossa boca, porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E é isso que eu oro a Deus para que você receba essa noite. Uma experiência profunda com o Espírito Santo. Porque só Ele pode mudar. Só Ele pode mudar o curso da tua história. Só Ele pode mudar o curso das pessoas a quem você convive. Só Ele e mais ninguém. Eu vou terminar com um testemunho rápido. Ano passado, eu e a Camila, a gente estava liderando a frente de casais da Cola de Deus. Nacional e internacional. Pensando em expansão celular para fora do mundo, pensando num monte de coisa grande, e cuidando dos casais, e estava lindo, começando célula para casais, reestruturando, cuidando das famílias. E eu e a Camila já estava botando as malinhas, as roupas nas malas para ir embora para Maringá. A gente ia morar lá em Maringá, porque lá é mais fácil de articular ministérios nacionais. E a gente estava indo embora para lá, eu ia embora no meio do ano, quietinho, não ia falar para ninguém. De repente, eu indo para Guarulhos numa missão, sozinho no carro, porque Jesus pediu para eu ir sozinho nessa missão. Eu fiquei com medo. Mateus, achei que Deus fosse levar eu, por isso que Ele queria que eu fosse sozinho. Falei, vai levar eu. Fui a 2 por hora. Falei, se aparecer alguma coisa, eu breco. Não vou, Deus, agora não é hora. E eu indo lá para Guarulhos, sozinho no carro, Deus fala comigo. Você não vai para Maringá, filho. Não, Deus. Tá, vai, o que você quer? E Deus fala para mim, você tem que cuidar do teu povo. Você sabe disso. Eu não quero. Eu quero continuar minhas pregações. Ano passado, meus irmãos, eu fiz quase 90 pregações, foram quase 3 por final de semana, e a minha alma se alimenta disso. Eu estava falando hoje com os meus irmãos, antes de vir pregar para vocês, o meu ministério salva a minha vida. Quando eu vou pregar para vocês, eu mergulho na palavra de Deus, às vezes a galera olha a minha Bíblia e fala, o que é isso aqui? Deixou na chuva? Eu falo, não, cara, cada vez que eu vou pregar, eu encontro com o amor dele pelo povo e choro na Bíblia, e molha tudo a Bíblia, porque isso me alimenta, o meu ministério, pregar, anunciar a palavra de Deus, alimenta a minha vida. E eu gosto disso, eu gosto de ir onde ninguém está indo, eu gosto de ir em lugares onde ninguém vai. É isso que alimenta a minha alma, mas Deus fala para mim. Dá uma seguradinha aí, chuchu. Calma, neném. Deixa eu fazer do meu jeito. E aí eu assumi a liderança da Missão Bauru. Eu amo meus irmãos. Eu estou dando tudo pelo tudo. Espero estar fazendo um bom trabalho. Tem 3 irmãos meus aqui que daqui a pouco levanta ali e fala, você está sendo horrível. Piora a situação ainda, né? Mas eu estou fazendo tudo com o maior amor que eu posso. E quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou encontrando com uma dificuldade muito grande dentro de mim. Porque eu tinha sonhos, eu tinha planos, estava tudo planilhadinho. Estava tudo na conta, na ponta do lápis, eu estava pronto para resolver a minha vida do meu jeito, mas Deus falou para mim, não é do seu jeito. E sabe o que eu sinto agora, meus irmãos? Abrindo meu coração, acho que é a primeira vez que eu falo disso aqui, o que eu sinto agora é um vazio dentro de mim, é como se os meus planos estivessem todos esfarelados. Eu não consigo mais pensar em nada, eu não consigo mais pensar no que eu vou trabalhar, no que eu vou fazer na minha vida, porque Deus roubou roubou meus sonhos. Mas eu estou cego hoje, caminhando na esperança de que os planos deles são maiores que os meus, e eu não aceito você sair daqui hoje sem entender que essa é a vontade de Deus para você.
Essa é a vontade de Deus para você, um abandono que você não consegue entender. Abre mão de tudo, deixa Ele conduzir, porque é sempre mais fácil. É sobre um povo que é dele, não é meu e não é teu. Independente do que você esteja passando hoje, meu filho, entenda que quando Ele te chama, não tem para onde fugir. A gente até tenta. Se eu conseguisse fugir para todas as vezes que eu tentei. Eu não consigo. Desde aquele primeiro dia com o Vitor, lá na cidade de Domélia, semana passada eu fui lá, na missa lá, fiz questão de ir na missa lá para ver se de repente eu achava o sonho que ele roubou de mim lá jogado no chão, né? Numa malha em algum lugar, eu não achei, foi nada. Ele falou, volta filho, vamos embora. Acabou a missa já, sai da igreja, o padre precisa fechar aí, vamos. Porque os sonhos são dele, meus irmãos. Eu não vou aceitar você sair daqui essa noite do mesmo jeito que você chegou. Fica de pé no teu lugar. Respira fundo aí. Fazia tempo que eu não pregava, acho que estava meio entalado, Mateus. Feche os seus olhos. Esquece quem está do teu lado. Esquece quem está do teu lado agora. Ei, chega de um tempo de criança na presença de Deus. Hoje o Senhor quer botar você num barco à vela e soprar sem rumo, te lançar a águas mais profundas. Hoje o Senhor quer roubar o teu coração como Ele fez um dia. Hoje o Senhor Ele te chamou aqui, te trouxe aqui nesse lugar para mostrar que, independente de qualquer coisa que aconteça na tua vida, do momento que você está passando, do sofrimento, por maior que seja, Ele continua com você. Ele continua com você, te chamando de filho. Ei, lembra aí, filho? Lembra aí quando você estava lá no Egito comendo cebola, escravo de Faraó? Vai lembrando de todas as vezes que as tuas atitudes, a tua vontade de deixar a presença de Deus roubaram o teu coração e você foi embora. Deixa isso vir para você, deixa. Porque nada muda a vontade de Deus. Aquele povo foi reclamão, mas continuou sendo o povo de Deus. Hoje o Senhor levanta no meio de nós profetas como levantou Josué. Ei, Josué, sai do teu lugar, levanta a cabeça, olha para o povo que o Senhor te chamou a cuidar. Ei, você que está sofrendo de ansiedade, depressão, seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus, porque existem outras pessoas neste sofrimento a qual Deus quer te enviar. Pessoas que sofrem no meio de nós com doenças dentro de casa. Ei, o Senhor só está permitindo essa cruz passar na tua vida para que você volte lá tirar mais pessoas daquele lugar. É para isso que Deus me chamou e te chamou. Não seria para mais nada, meus irmãos. Agora olha, com seus olhos fechados ainda. Levanta a tua cabeça com seus olhos fechados, como quem olha para cima. Agora Deus dá a você a visão que deu a Moisés. No alto daquele monte, o Senhor deixa Moisés ver a terra prometida. Olha a terra que Ele prometeu para você. O Senhor está me dizendo que a muitos de nós Ele está dando visões espirituais de tudo aquilo que você vai viver na presença dEle a partir de hoje. Coisas que você nem imaginaria. Deixa Deus sonhar em você. Deixa Deus sonhar no teu coração. Deixa Deus te mandar e dizer para você, ei, lá naquele lugar tem um povo. E é por isso que eu estou te mandando para lá. Ei, eu estou arrancando os teus sonhos, meu filho, porque existe um povo meu que você precisa levar a essa terra que você está vendo agora. Agora, deixa Deus mostrar para você. Deixa Deus mostrar para você aquele emprego novo que você está sonhando. E tem pessoas precisando da tua presença lá. Deus só vai te mandar quando você aceitar a missão de converter aquele povo. Deus vai te dar prosperidade se você entender que na prosperidade você vai ajudar o povo que é dele, porque Ele roubou o teu coração. Ele conquistou o teu coração, te arrancou um coração de pedra e está nessa noite colocando em você um coração adorador. Um coração de adorador. Nós vamos rezar com essa canção. Faz disso a tua oração nessa noite. Faz disso a tua oração nessa noite.